televidente, hoje nós temos outro programa, em qual nós conversar com gente que passa de experiência de Covid, com a rainha e coronavírus. Nós entrevistar alguma pessoa que acaba, nós temos uma família muito conosco, tá? Na minha banda, Robês para direita, nós temos Sérgio, nós temos Milena, sou eu e nós temos Uba. Para começar a ter uma experiência, nós que compartilhar o que você passa dentro, mas é que assim, e nós entrevistar alguma pessoa acaba. Pensar quem não me começar com ele, quem aí é para mim, a Milena, não? Depois vai para Uba, então com Sérgio, Milena, contamos. Kiko susude. Minha salina visto que a minha rainha para mim, então a mim tá convencido que a mim a pega a minha maior na, me nossa sempre bisa a mim pega minha tata, para suportar minha tata por aí de minha mama, pero me tem seguro que a mim a passar ele over para minha mama. E coisa começar na trabalho, no momento que eu comecei a sentir promessa sintoma na minha cabeça que eu estava shocking, pessoal, tanto a mim, tanto minha mama como minha tata não tem nada que se eficaz. Foral depois de inteira ano aqui que nós passadores de Covid, caminha não pediu para quedar na casa, não é necessário para sair, não sair. Então a mim promete que se acaba me tá tomando roupa de casa. Que me sale sim, pero ocasião mais especial, pero mais tanto minha vida tá passando casa, trabalho, casa, então sale somente hora tá necessário, então hora me sinto que minha sali foi a balance de que dá muito na casa, então perde a vida social, então me tá para mim ainda não. Pero foi dia que eu começar com o assunto de Covid, me vou bater para mesa, bisa que me doendo que a por botar mais tanto na casa possível, então hobby via mané para assim me custa na mês, me só tinha que se ajudar me a se compras para me cava, desbontar me tá dentro do supermercado mais frequente, e caminho na essencial mais frequente, me dá ainda que se vai doctor fácil. Então no momento que a minha brote aqui, nós tur por a mira é periga, então de bisa com fácil tá para gente pegar off, para gente pegar outro off, para gente trazer trabalho, pero sin embargo não está por cuidar mais tanto possível. Então bom tá pensa que tá chega se acabou, então menos de maneira que ela chega. Vamos com fecha, não? De forma cronológico. Que dia vai começar a sintoma? Sim, o primeiro sintoma estava dia 7 de março, estava arriba já domingo. Pero lastimamente me não estava sabendo que sintoma de Covid me estava tendo. Você até 2 dias depois me pensa que o Covid me tinha anterior me vai chamar para esse teste. E para mim sintoma apresenta riba já domingo 7 de março, me estava na casa, então minha mãe estava me dá roupa pegar com minha mãe e dia aí, me dolor de cabeça, roupa forte. Pero a mim não pensa que eu Covid at all. Então, plus, mirando como está na casa, me sale inteira se me vai caminho. O único caminho que me vai estava da railers de motorcycle. Pero railers de motorcycle, de sempre arriba a distância. Turcos com material de uso, como é assim, uso de jeep, para mim, como subir. E motorcycle, estava desinfectar. E instrutor para rato, explicar-me certa coisa arriba a distância, depois me subir motorcycle. Então, o instrutor está dentro do auto, a mim delante. Eu também penso que esse aí portava tem motivo de contágio, se eu não estou para outro gente, eu não papia com outro gente, eu vai outro caminho. Gente era esse man aí. Então, mas dor de cabeça, não gosto para vendedor e roupa, mas fator, seguro que a mim me sente sentindo dor de cabeça, tem hora, voral, hora mim, tem tique hora de sonho, tá coisa que passa roupa, sei que a mim. Se me tem stress, me dor de cabeça. A mesa Canadá me culpa constante toda hora, mais fácil me vira dar me culpa de mês, mas eu digo dor de cabeça, pero é dor de cabeça bem roupa forte, então me estava junto com minha mãe, em momento então me disse, não tem roupa dor de cabeça, então toda coisa que me tá querendo é dia mas top não, me cancelar não, passou me tá assim de como me subir cama, sossegar, para me dor de cabeça, vai.
Não médico não pensa nada. Nada. Não. Então, coisa também me senti é dia aí, tá com de repente maneira alimento estômago. Então, ele pode vai correr pensar riba algo que vai comer. Me não pode compreender coisas como assim, pero me não além que junto com o dolor de cabeça tampouco. Então, me subi cama, me não bebe remédio, você me tudo que não gosta de beber remédio, eu sempre me quer por roupa wax, me cura para mês para brincar, e dolor de cabeça, qualquer dolor que me tem, prometo que me vai correr beber um paracetamol ou algo, então ele me não bebe nada, mas quando dorme, então 4 horas depois, me lanta bombom. Me sinto nada mais, me sinto dolor de cabeça, me sinto realmente estômago, ofenhancha, como me sinto realmente, nada mais. Ele já domingo tem dia livre, já luna tá prometi trabalho back depois de dia livre, me não sinto nada mais, me vai trabalho, então hora que me estava no trabalho, a hora que me bisa com abrir, me dá panadeiro de minha função, então também me dá que nós bisa personal sof na trabalho, de ser chefe de personal, me dá atender com o personal na trabalho também, então no momento aí nós começamos a trabalhar hora na hobby, trempando de ainda. Então tem de nós empregados, não? Depois um rato por hora que tem momento que a mim também busca algo para comer, para mim mesmo, que tá nós precisamos de rede, me tá enchendo na rede ainda. Então me dá vai tique mais da área pessoa é empregado que tá trabalhando cozinha na panaderia Seruva cerca de nós. Então, dentro da cozinha tem parte que a nossa direita é pão que é pão direita, pão com ham, nex, etc. Então, a minha vai para direita me desayuno. Então, na nota que é muito hambúrguer, nota mostra, mas ok. Então, a dado momento me disse que me vira pontre algo oferecer. Então, ele disse não, eu tenho ainda sintes, mas tu recosta tá, mas tem como achar prato mesmo. Me gusta comer um pão com pinda, então me oferecer. Então, mas dia me disse, na boneiro, tu ainda come coi. Então, já aqui, antes de começar aqui. Não, em conhecer, e dia, mas decidi de pontre, se em que por um pão com pinda, então ele é abrir a contestar-me, pero me não que por bem, eu me não senti smack. Ainda senti smack de coisa. Então ele me disse, né, para parece um sinal de Covid. Então, me acaba durante a inteira semana, e plus algum dia não para me acabar começar a botar mais ênfase de mídia, com prensa, com notícia, com cita. Pessoa promete nada bisa. Se você tem qualquer sintoma de gripe, chama se você cita que man, pero não estava botar síndico que tem medimento de com leve ou com grave o sintoma não tá. Pero ultimamente se você for atender, fora hora que brote grande aqui a bini, você sente que não aconselha a rende, mas nem você sente algo, chama, que me importa kishiki garganta, kishiki na niche, mister of perda de smack of algo, sei lá o que me entende, mas nem você sente promessa sintoma, chama. Agora como a vista muito chamar, me conhece aqui, é sintoma de Covid of gripe, que também não é chama. Andare nel momento e acaba a mettere in dúvida. Perguntei, né, você tem o smack, mas como é bom. Bombom, metà bombom e me inte, ma come pão. Mas já bom, me sinto nada. E já domingo, mas com sinto dor de cabeça 2, 3 horas, mas lanta bombom, não sinto nada mais. Andare, ora como é que repa, mas queda dentro dúvida, andare a mim vai consultar com minha mama, que é diretor de panaderia Seruva na telefone, eu não estava na trabalho ainda. Andare me pedia conselho, me disse, né? Então, plus me pedi, e hoofdbakker também, conselho, pessoal, me disse que me tem chama, e ora me acaba me mandar começar a chamar para trás, as práticas na trabalho mesmo. Pero depois me deu, me disse, me quer saber, me manda muito aqui casa. Andare me chama, minha mama disse, me mandei ele casa, me sora. Andare ela vai casa, ela arranha as práticas para essa casa. E acaba na trabalho, depois que ela vai a começa a sentir dor de cabeça, não, sorry, me brua, even, me tá sentindo bombom, me tá sentindo nada, já luna me ainda sei tá. Então ele que a passa me a mandele casa, não se sigue tra normal,
Desde la base su test, então essa luna é à tarde, estava à tarde, mas volve a dolor de cabeça, mesma coisa. Agora me sinto dolor de cabeça, dia mais, me não pensa riba Covid, eu só tenho coisa começar a normal. Me agora me pensa riba Covid, ou gripe, sempre me pensa riba que chiquimento de garganta, dolor de garganta, quentura, perda de smaak, pero é dolor de cabeça, me não pensa riba Covid. Andori à tarde é 5 horas, mas volve a dolor de cabeça. Andori me tá sentindo dor de cabeça, houve bia com a minha dor de cabeça, me gewoon ignorei, dus mas ignorei, e não tá forte maneira é domingo. Então me cona normal, comi dor de cabeça, subi cama, dormi. Então ora me lanta, marduga, me ainda trempan, comecei lanta para me vai me trabalho, mas lanta com é dor de cabeça. Pero ela laga me dorme bom, dus me senti nada, me lanta com dor de cabeça, me vai traga, pero já acaba. Mi mente fina, momento que me manda muito hamburgas, a trobe bira extra severo de medida, não, que é normal sempre não se pode ter distância, mas tanto possível no trabalho, em trabalho bom tur hora, dores circunstâncias de trabalho. Pero me di a bine que me manda mais, aunque com calor tá dentro do trabalho, não queda com ele, para dizer 2 horas, me não posso suportar mais. Gewoon pensando, hey, não sei se aqui te passa, me tenho dor de cabeça, me não tenho sintomas de Covid, pero me tomo precaução, mas tanto ainda de lo que nós normalmente estava tomando. Então, eu trago e de dor de cabeça, me para dor de cabeça, não está bem. Então, net de hora não comer, mas acaba traga me ainda, para me baco break. Tá, mas 1 hora para me comer, mas baco me break, mas começa a sentir me culpa vira mais malo, então, e dor de cabeça começa a virar mais forte, de repente, mas começa a sentir minha garganta tá aqui. Então, eu comecei a tossir. Então, aí não, meu papi com meu colega me disse, não, eu aqui, me te rala atrás, me te baiama. Então, foi o momento aí, mas kita fez trabalho, sai vai, comecei a ter contato com a linha de 0800, mas nem me drenta casa, foi hora, mas avisa minha mama, como eu comecei a sentir-me mais mal, eu me topa minha mama, não trabalho para mim, como eu vai casa. Mas comecei a sentir-me mais malo, me sentir-me bom, mas essa acaba o que passa que colega de nós para mim. Então eu falei, aí não me digo, mamãe, me tem isolar me mês. Então mas tomar a decisão. Não está sentindo nada de urina. Abriu? Não senti nada. Não, nada. At all. Então eu pero a mim com minha mamãe está trabalhando, também deu uma oficina que basta chiquito. Então aí não me tomei a decisão que acaba com a mim que isolar me mês. Então eu me disse, mama, me te vai chamar, eu me vai da câmera, será minha curva, mas comecei a chamar. Tá, caminho de cruz para sobra de 10 horas ainda, como eu comecei a pôr para chamar, até 4 horas da tarde, gente a contestar o telefone. Me tá sentindo, minha curva com roupa ali, estava virando mais malo. Dolona que man é dor de cabeça começa a virar de roupa forte até quase insuportável. É que seguimento de garganta, depois mais à tarde ela vira dor de garganta, mas começa a tossir, mas começa a sentir minha culpa dor, quebrar, mas começa a arranhar quentura. Tudo isso aí dentro 4 horas não com a meta por barranha não eu ainda quando mais malo vira mais bom não tem gana de quedar atender a dormir porque dorme. Pero ele me tá botando, no meu telefone me tá chama, me tá poner riba speaker, dormir riba cama lá, que dá ring by. Sigue bole, ring, depois vai cair riba número de central de OLB, facilitar o dienst a contestar ele, ele não me sabe, não te mandava back, so eu não tá com na call center. Ora que eu chamo na call center, desde rato o telefone me sabe, eu ainda não está available para contestar. Então, assim não tem que tanto. Ringmento é adorado. O pilar, vou prometer que eu ainda contestar, prometer que sabe que eu ainda não está disponível. Então, assim não me está laguei que dar para speaker. Dormir para cama. Mas não tem que desesperar, assim. Sim, pessoa bota assim de pouco para mal, então porque eu vou atender, então porque sai fora e turduda. Então, bota cansa também, pero me tá queda papel com eles, me queda tranquilo, pessoa. A situação do roupa ferfelo na boneiro acaba, então me tá por constantemente treino mês para ter compressão
para essa situação, porque a mim também mira que nós está passando de um momento de crise, então de um roupa serviço na boneiro ainda na tiki tá caia fora, pois é pressão na hospital, na serviço na roupa ainda tá tem começado a ter quarentena, a mim tá pensando na rabia, pero bota vira desesperasi. Anteriori ora kuna ko telefone tra mi asprak, anteriori me asprak ko baitas e seguinte me inta mes, pois di tava me vai casa à tarde aí, dus me haya asprak pa baitas segundo me tachara so me inta tá? Já passou. Me vai me hinta, vai test, anto me vara 2 dias largo para haya contesta, pero mientras tanto mi culpa sigue vira mais malo e acaba a me prometo gente bisau porque normalmente o processo tá bota llama, anto ora que llama bota na que na dor que bota sintoma na pontra gente um lista aqui que turbo sinti, anto bota haya aspra me sora o resultado não está dentro da mesora, então até hora normalmente está sendo é passa que turbo sobre ainda, até hora que não do nada o resultado eu nada bisabo isolar o mês. Normal prometa de quarentena, então quarentena. Começa a isolar o mês. Pero mi mês a tomar decisão para isolar mi mês. Porque isolação e quarentena tá 2 coisas diferentes. Quarentena tá isso não que tava em contato com gente com a teste positivo dentro da quarentena, então na mês que da casa. Pero gente com a den isolação e conselho tá, acabou que da apartado de câmara. Usa banho, usa câmara, não larga e ainda dentro se acabou mais tanto possível. Até caminho é situação a permitir. Passou por exemplo, se tem caso caminho tem roupa e ainda biba, então quando tu tem que compartilhar banho é difícil. Tem medida não se para atender que parte aí, pero de mi caso tá tinha possibilidade para mim isolar me mês a parte. Usa banho, só usa câmara, só de ser da ser a curva da câmara. Então tu ainda tá bem botar comida, que me em casa aí da minha mama, comida da tei, passou na mesa bem botando ele, se a minha tem solução eu não pega cerca a mim, desta bota comida a boa na porta de câmara, bate na porta avisa Milena, dele a minha te abre, ora com na vai cá vai sair com cos ser a porta back, então render processo, pero a mim a tomar decisão para isolar me mês para mim como é ordem para isolar me mês, passou me tava de pensar para mim maior não. Me da que proteger para não haver, só me tem medo para não haver. Dori turcos que batendo de Covid, para gente não de idade, minha tata tem 75 anos, minha mama tem 64. Tem hora me tora na brua, me tem sempre me parece minha tata disse minha mama não. Outro luna não sabe 65. Sim. Então, não tur dos com não condições de saúde física que o avisa que não tem não quer que chena. Ando com minu que chega se canal. O que dia nós sabemos que é positivo? 2 dias depois estava até viernes, depois já domingo comecei a sentir supostamente me promessa sintoma. A mim a conta que já março me senti me promessa sintoma, mas depois de inteira pergunta na abim por nebo corda, eu não haver dor de cabeça da boa promessa sintoma. Não queria estava só vai correr broma. Me quer sei tá me até ponto se me tá baindo. Tem real, então tem solo. Den solo caindo, me passou coisa tá remarcável como manema quita é real. Dura 2 dias né tá é momento é mas senti dor de cabeça. Ando é de 2 dias que ela passar me dor de cabeça não vai mais. Dus a me relate ando me não acorda sei para mim, pero me relate mas é reilas den solo com helm, com stress de a motorcycle. Ando pero não está esse. Espanta agora que você está positivo? Me não espanta, pero mas sinto roupa dolor sim, triste. É contraditório, pessoa e acaba, ora como começa a mirar me culpa vira mais malo e acaba para mim. Eu dava uma confirmação que me tinha. Pero me tava até que queda purva, tá optimista e positivo, tá com a possibilidade de existir com me não tinha, então com gripe mais. Pero ya, se não está realístico, nós manda ainda na casa. Na trabalho que está tem sintoma, ela vai casa. Mientras tanto, ela arranha seu resultado, que ela vai ter uma charação, ela arranha resultado. Ela sai positivo, então se acaba, a me pensa, a me dá a chance de grande cerca, a me pessoa tá, a me tá tendo que mais cerca de dia de trabalho. Então me começa a virar malo, porque tá realístico, mas porque tá optimista também.
Dus me não espanta, pero no momento que eu ganho confirmação, é da esse dolor. Também são coisas, a mim para comparar com um ende que porta maleza pisa crônico, o bebê começa a sentir mal, prometa. Do corpo começa a dar um sinal, não. Eu vou ter esse teste. Porque da optimista, não, Deus tem Deus arriba, não, Deus sabe mentir, Deus é milagroso, não, mentir coi. Pero realisticamente o corpo donando o sinal, então é dia que eu vou ganhar resultado, confirmação, me quase bisa 100% seguro que me quer saco turene, assim na malo é dia, aunque eu não tinha suspeito acaba. Não, mas também toca uma situação, mas eu vou ter que usar teme para potata e o mamãe, o sinal também não tinha. Que coisa de hora que me uva Sérgio quase depois a sintoma promete. Ita quer então. Uva. Mim tá já o es ainda sim. A Milena já se su teste já são dia 10. Então a mim já sou em março ainda, mas come pão com pinda casa. Simbacoba. Não sou da Timbacoba. Pero normalmente agora me gusta letter, não? De letter não sempre tem pinda casa para quebrar. Pero sempre agora me come letter me dá tosa. Me dá querer pinda quebrar só tá assim algo de minha garganta. Então não vai comprar, mamãe vai comprar pinda casa. So último na que casa tem pinda casa. Então não compro pinda casa, mas mim não. Quando tu Albert Heijn, então e tinha garna. Agora me acaba com pão com pinda, mas com isso tosa. Pero mas quero ter pinda, não? Então, meu bairro, então, e dia nós na doctor, eigenlijk nós vai ter um resultado de Sérgio, pero de outra coisa. Nós na doctor e já webs ainda então agora já webs à tarde, depois me sinto tosamento mais. Já essa noite, a Milena começa a mobilizar inteira coisa mesa começa a chamar. Chama GGD, ela explica que é sintoma e também de dois também de sintoma, pero não guarda na mesa começa a ser chamada na bisa explica como nós trabalha, como tu costa, e coisa tão complicada, se tem mesmo me se conter. Pero agora já webs nossa hora que depois na quero tomar conselho não dina me se vai papel coendo na massa arriba e agora depois não di nota eu não sei era panaderia. Sim, mas no momento eigenlijk tem dois roles, tem o rol de abo individualmente como família, abo como família, pero nós também tem o rol de resolver algo que sucedendo na panaderia no momento. Dois coisas juntos. Então, a mim que turma me culpa malo, normal a coisa não começa a se acaba, então é parte de regra, é parte não é. A começa a chamar para o que está aqui comigo, tem um ainda teste positivo, a mim adrenta a solução voluntariamente, me guardando o resultado, então me queda responsável para que passo me se toma, para de média para mirar, lugar na serra para tem ainda teste positivo, na manda companhia na desinfectar lugar de imediato, então a mim não sei que é regra não tá, of como não a manejar a pida aí, então a mim estava aqui assim cumprindo com regras, eu está completamente própria, cumprir com regras, não com medida, não com time, pero também me está que assim para proteger sobrar de nós empregados, não. Então, não vai para não na a me contesta para ficar aqui, isso já acaba me mirar que tu reconhece a tarde, então eu mesmo começa a primeiro e beber, então chama que de queda de mesmo dentro é malo como está. Então eu não começa a chamar para pôr a regra, é parte de serramento aí. Eu orei na bimbisa comiam serra, então agora nós vai trabalhar já essa noite aí, nós vai trabalhar arriba Serginho na que tu nós ora bem junto, comunicar com outro via telefone para trabalhar arriba é comunicado para bisa tu cliente não pone arriba Facebook etc para ir na saco nós vai já viana nós não tá abrir, então agora já essa noite aí, mas sim de maneira doler cabeça. Pero já me tem gente voorbereiding para Milena, porque Milena estava aqui isolada 2 dias para mim, me curou later, me será pedir ajuda-me, nós recht in a kamer
pone turcos clape, so dado momento me diz, para evitar portar tem hora com a mim, mas vai quente um cospe, uma busca stove de corrente, frigideiro chiquito, turcos você põe aí dentro, e mesmo também para mover tique dentro da câmera. Mas que reportar, já está feita mais, toch botar em a maneira de outro coisa, de rush. Então, agora já essa noite me senti dor de cabeça. Pero já me quero tudo druk de necessária, então tudo coisa junto, mas é dor de cabeça, mas bebe 2 paracetamol. Já viane mas senti a trove, mas senti o tossamento. Então, de Sérgio também, a tosse, even assim que já ouves, pero bande já ouves à tarde, né? Já viana ainda agora me tosse, de um barato, me atende, e também tosse, me diz, para Sérgio, me atende, vou tosse, me também tosse, me quer da pinda, me atende, vou tosse, o que me atende, vou tosse, trove. Então, ela quer tosse algum rato, a mim também, então me digo, eu agora me chama Milena, a seu telefone, já, e de mesmo bom com mim, pero na moda bisa a par, pero me chama seu telefone, me digo, né, com isso chama 0809. Mas como saber o que intranquilo, dá no toque, boa idade, você dá. Você boy, normalmente, me tu gente, me tá purva, antes, me tava virar intranquilo, riba o picos, pero toch, depois, me bisa agora, botei empresa mesmo, sabe, bota me assina tanto coisa, cada gente, que depois me treine mesmo, que bom, porque da virar intranquilo, riba turcos, porque se to purva de vida, na, purva que está tranquilo, porque aqui bota gana, tem hora, vira intranquilo, então se a coisa assim acaba, que bota gana que sei. Para mim, bem, para Sérgio, toca Milena, e outra dona de panaderia também, a pega, tudo. Actualmente nós está 10 trado que me han empregado ativo na Seruva, laborando. Então, tem de não está part-timer, futuro sobrata full-time. Tá Jesus, senhora. Então, nós está 10 na tour, então 10 gente não é, 7 até as positivo ao final. Vou ver quase 70% de boa empresa até as positivo, então automaticamente tudo sobrame se lo durante a quarentena. Então mostra com contagioso e vírus aí tá. Hopi rápido. Então hopi rápido. Que minha hora Milena que era isolada. Na trabalho tem par de rato na trabalho, então eu não tá den cercania com tudo sobrado na a mim aí é mais cerca de gente. Pero o ponto tá que ora que nasce sua contactriz com sua investigação de coronavírus na realizar que sua promessa sintoma estava feita sabra. Então DJ também a começar com dor de cabeça, pero ele não tá sa. Então não abisabo também com do seguro que ora que nasce parte de contact tracing, na pontrabo na vai investigar que dia tá e promedia que vou ter promessa sintoma. Então eu na considerar que o seguro 2 dias promedia acaba botava da contagioso. Então, dentro do caso, se ela sente sua promessa, então a feita sabra, feita web, se acaba, está contagioso, é por contagiar-nos por fora de web. Nossa, mire, é dia que ela para smack, é dia que ela começa a tossir, pero o processo começa rato por mim. Então, nós somos bobisa, pero a mim bobisa, a mim tem que é pegar me, então, a me pega sobrar, pero bom sabe, so já acaba fez supostamente, segundo ciência, fez já webs está contagioso acaba. Onde bom sabe, onde é que ia pega para mim, pero se botar realístico, vou mirar se com é contágio a corre de empresa de depois seguir para outro. O também é dor de cabeça, depois de tossamento. A mim é dia com, mas já webs a noite, mas senti dor de cabeça. Depois me não há dor de cabeça mais. Tem processo aí? Não, depois sim. Depois agora me bem a quentura. Me estava a quentura mais roupa mesmo. Mas é turcos. A mim também é vírus a queiro de gente me curva. Mas é 7 dias largo de aí. Me não tá dado momento uma bisa Milena passou hora nossa teste positivo. Ante hora amigo Sérgio vai já domingo vai fazer teste. Então, Sérgio abira malo, promete que ele faz teste. Então, me estava sentindo,
Dentro da coisa que maneira me tem um full time ban, me di, tu ainda está em quarentena, pero me tem maneira um full time ban, mas tem outro job acerca. Mas dado um momento, Milena está malo, Sérgio está malo, a me curulata para me correr com riba pensar que vai riba te pensar é a lo largo, me está sentindo, me curva está beira malo, me está pensando, meu Deus, que hora me mesmo por um rest, e não está bem, mas sobre me tem comida te chega, gente não está trazendo comida, me tem que ir, mas de Sérgio quase já sabe a noite, ela vira opi malo, e de cima vira desesperado. Não está bem, Sérgio? É parte divo, é para o dia, já sabe a noite, que ela pega você. Eigenlijk, já vierna, mas me senti, wanneer é sintomático aí, pero me coisa agora está vista que é tosamento latente, mas tosa verdade sim, pero me sa tosa mais via, então me não senti que é tosamento e portava tá é sintoma de vírus, pero já sabra ora que ela reparar na minha situação, a minha tá ela reparar como estava da open mal. Que esquiva assim? Então aí na hora aí me dá me senti maneira tá tem dolor tem me pecho. Dolor tá se rame hobby duro que daí. Então me dá pensa eu antes sair outra força põe comida e tosamento também. Então cada comida rala você me tá sentindo maneira dolor tá vira mais tanto. Rato depois, mas começa a sentir que me lá tá ficando fácil. E pia na pedra força. Então aí na também a reparar o tá bem malo me tá. Então eu orei de culpa tá virando malo verde. Ah, dolor de cabeça, tem a cabeça. Dolor de cabeça sim não é. Hope benoud boy, hope benoud para o meu biama mira assim. Hope sai esse aí também. Então realmente Diarreia também mas dois dias depois. O também é que é praticamente turcos. Lo que hace mi mamá, hobby nervioso, se que mi tata taco, pues hobby via bom mes, ora podem se deixar mandar ela sa com malu bota. Então tu ora busa, então mi tata tu ainda hobby via por ignorar é parte não de ora que é malu, este tipo ainda que pensava não é bom sendo que é sentir malu. Então ela vira hobby burnout. A mim não tei, me não por o que é momento ainda. Botar isso lá ainda. Me tava isolar ainda. Isso não sai resultado ainda. Daqui dia mami não é resultado. Já razão. Ok, então ele receita já sabe me tá isolar ainda, pero me tá em contato com a via telefone constante. Então minha mama aí a mami a dado momento eu digo comigo para mim se me pode chamar doctor ou chamar GGD ou algo, para o papi a mostrar roupa malo. Então lo que minha mama explica me dá que o papi vira roupa burnout, mas ele lo que explica que tem dolor no seu pecho aí. Mi mama amira ko eta mane uene ko bosa mane pera rosé of hansha burnout então tá algo que depois ora ko ami abai três facta algo que me também ya pero não algo forte me hanha errado como hanha realmente estoma aí me começa a sentir hobby burnout pero ela quita lie ando me tata assim igualmente estoma cani saca burnout falta rosé dolor de pecho tu reconhece para onde se assim mi mama hobby hansha agora mas vai tempo eta 38 então eta tem quentura onde a me tem câmera a começa a chama Elinha de doctor tá eu já sabe tá reis arson passo como se chama para explicar a situação eta hobby difícil. Paso a me deu câmera isso lá me boak na me mesmo boak a situação minha mama papi com pero minha mama não podia turcos mas é momento isso é também malo uma situação caótico hopi é hopi duro já domingo me estera para o hospital tá não já domingo não sei vai ter a babira assim na já sabe que net é dia para o médico não se vai ter. Pero depois outro dia domingo vai virar malo mês. O vai ao hospital. Lo que da luta bastante. Quem está pocana, quase mais. É casamento aí não mais sente que ainda tem força de parar de me pia. Então mira para bombeiro pi delegar. Sim, vai pira delegar. Bom, para pera basta aquilo. Sim.
Mesmo tatuando é dias, legal. de par de dias, se não vou bater 10 quilos, não é? Não, sim, mata o peli. Então sei também tá, se não sou nervioso, sou mitata. A mim tava isolado, pero no momento que não há resultado de não teste que tá chara som, né? Semana depois que a me teste, eu orinava, essa situação se que não tá virando cada vez mais pior. Então a mim tá mal, pero já acaba basta de me sintomas mais pisar, começar a mengua tique. Então me ayama para puntra começar isso constantemente não tem contato com o doutor não. Então tu tens a outra contagiar um certo momento. Pero toca que isso lá. Tá pensando não, mas o doutor nós viram malo, pero o resultado não adianta lá. Sei que a mim nada adianta 2 dias depois, pero sei que a minha mãe ela adianta até 3 dias depois. De chara som com não testa até tá chara som você testa? Já domingo nossa testa sai de chara som. Tem chara som não resultado. Então mientras tanto, bom não tinha confirmação que não tinha. Botin tur realisticamente botin tur indicação que não tinha, pero bom acto tanto que não tem confirmação. Então a mim não posso sair se canang tanto que mim não saco não positivo. Agora vai saco não tá positivo. Então na bisa me vai para me vai atender minha mama não. É claro, de banda esse é alívio, não? Sim, passou para que já esse dolor passou por tu 3 dias. Pero de outro banda é um alívio, porque agora Milena pora bem seca nós. Então, já botar a maneira, ai, renda por bem seca boa. Como mira na condições? Me espanta, então nós visa espanta, não tem sentido de espanta para controle, pero me mira com esta de atenção, me sora. Então, foi hora que a mim tá isolada, me tá sentindo desesperada, me sentindo culpa malo, pero é coisa mais duro, tá? Minha pensar riba minha maior, não? Então, essa vira emocional, pessoal, foi hora que a mim até positivo. Afia para mim com mais resultado e acaba meu único medo da minha maior, não? Foi princípio da minha maior, não? Que me cada vez cada vez não que para minha maior não é coi. Então, hora que não se a purba, pessoal, me quer essa maioria ainda assim coi. Hora que vou começar a promessa que semana sempre porque quer que não tá covid. Me ari parecer que mais assim, então, mas nem minha mama, me dor comida tinha acaba, hora que minha mama começa a tosse, me diz, mama, isso, aparta mama isso mesmo, me tá querendo repetir com isso tanto, piste mancap, passou, no momento ainda, prometo nossa serra, tá tem muito intenso, tava te ajuda minha mama com coisa dos 13 coisas, então me tá querendo avisar na telefone, boso tá distância social, boso tem mancap vestidos, me tá constantemente preocupado, então ora que minha mãe começa a tosse, a mim se a começa a pensar riba covid pero ela pensa riba é pinda para poner tosse, me tá também pensa riba covid, pero já acaba a mim tá mira que o risco tá hope grande, só me tá hope cerca de minha mãe para me comer. Então, os que tá bom na monocápia, você a proteger, você promete, você vai usar bons monocápia. Tem caso não, a mim não nunca na trabalho me apura, para mim tá sincero. Me apurba assim ele de princípio, então me repara que me apera roceia dentro da boa, passou nossa trás, tem um lugar muito quente, calor, botem corrida, coisa não pisar, cana vai bem, então trabalho, né? Você ainda tem oficina, então outro. Então bom, nós precisamos dentro da pena então lá, o programa com nossa palavra para não usar monocápia, para me ir grande, você estava tem tapa boca vestir, me também comi tapa boca, pero vamos vacunar todos os dias. Me quer um mensagem, nós precisamos estar pendendo, vai vacunar. Seguro. Pero, em todo caso, a situação está assim. Nós estamos na casa, nós precisamos de uma situação bastante caótica, não simplesmente a situação de aliviar, para que o tende, um alívio, não notícia malo, mas toca um alívio, porque não pode ajudar na hora. Mas com a hora, quanto dia largo? Só vamos fazer, serve no hospital? Sim, tá, basta dia. No momento que, pessoal, ora que a mim tá aqui para não, é rancha tá para não resultado drenta. Então é tarde. Então não me passa nada. Então no momento no momento que não arranha resultado 3 dias depois, você tem que chapear, né? Já se me bloqueou para chapear, já som. Na resultado 3 dias depois de teste, então não sabe que sabe vai então, então já acaba me sentir me vou ir dona não man,
me tem para nanto e na ia capa você promete que você tá nada tem ajudar-me des nada bem muita coisa errar a bola do mês ora com eu e minha mamãe é chance de relax pero na mira acaba com minha mamãe não tá bom me tata tampouco não tá bom me tata talanta ficar uma mês e tá roupa cansa que me mira quando tem força cada que por balanta sua cabeça começa a virar entra bem Roupa bli. me tata com sempre a cana dentro do hof normal se tu se com a pariba para bom tur caminha roupa ativa a biruene riba cama anterior a me tava da sua roupa não bem um alívio o golo Mi não tá tem gana de comer. pero smaak tampouco não tá tem off Não, mas se me come um coisa, se me põe de minha boca, me tá sentindo, se tá drive para comer, me tá sentindo, se o tá drive, pero como me não tava tá que comer, mas que não é 4 dias, né, Milena de não mami bobo que dá assim come, pero como me não tava tá por, me estômago tá igual, me tem gana de saca, me que mira coi come mesmo. o Sérgio dá sentir smaak vai completo, me dá sentir smaak de como. Então, quando eu arriba outra coisa. Tudo as minhas orelhas na dal cera mesmo. Eu orelha cera, então me tava da mira, wasa também. No momento como começa assim, me culpa da vida mal. Que minha bisa começa a virar wasa. Minha orelha na cera, snok. Me ainda tem garganta com bisa slang no dente, quando aí pero me duas orelhas não por duas ceras. Então, um dia para mim uma pira, me senti roupa mal aí, me trocara com a tarde aí, me vai, só tinha visa pouco, me sabe uma, a papia com ele se, e coisa com isso traz dentro, não solta, ante a cera morrer, na e coisa da minha cabeça, então me vai back riba e coisa com ela, mas assim me vai stone, viu nessa trama com stone, tava. que bolsa tem Coisa, que é mesmo? Vicks. Vicks não tem uma bota de água caliente, então tapa minha cara, mas toma 3 para 4 viagens. Ele ajuda? Ele ajuda. Depois, orelha abre, uma abre para mim, depois outro abre. Então, eu quero sair a pôr também comigo assim, que eu também portar a comida no momento. Ok. Acabou, Milena, para usar, a pessoa não precisa de remédio para Covid. Na compra de óculos, ela precisa que usa paracetamol, então não tem um remédio. Ela tem coisa para usar. Se ora que o dolor não está vira insuportável, me tem roupa, dolor tem full me curva, então plus quentura, então me usa paracetamol 1000 mg. Então normal não sabe que esse pele eu consigo usar essa pele atrás mais livre só, mas nós não temos essa pele na casa, se me tá ando fora também tem caso, mas disse que minha mãe não tem igualmente estômago, não tá come, não tem incluso se é bebimento tablete a mais perfeito, então, pero nós não temos essa pele na casa, me usa paracetamol com tablete, então eu aceitava tá controlar minha quentura, então poderia parar também porque tratamento de paracetamol dura 4 horas, mais ou menos, e 4 horas é working abai, então ele vou começar a quentura começa a subir vai alto tá porque envolve bebê, então esta ajuda para dolor também, pero é quase, não precisa, é dolor tá bom, pero é não tá bai full. Pero não usa maneira Vicks ou outra coisa erva. Assim, minha mãe não está bota cada pessoa é coisa mais maravilhosa dentro do processo que está com bom mira, se é parte de hermandade, de família, com amistade, com o próximo ajuda um para outro, com renda não, com onde tudo caminha estava da sali, 13 coisas para nós, que na dado momento se minha mãe não tinha ânimo mais, força mais para preparar e quando é para mim, renda não está para você não tem nada, você que então ainda não está 13 com que coisa bom, tu ainda sabe que bom para ver que amber tá guardo. Pero é coisa bom ponto, só já que bisa com Vicks ajuda. Tá tem mais de remédio na de casa, mas eu tô bisa com sente que ajuda posso roupa. Bom, a mim tá gosta roupa glacial. Glacial para mim me gusta mais roupa. Minha comprei na crema também. Então, aí que sofri de sinusitis antes, pois
Me saca aqui com as sinusites, pero já na borré tempo aí, depois me aí mais. Pero na niche estava cera, então esse aí está cansado, mas o bom bola roceia bom, então me dá crema de glacial, bom de minha niche. Me mesmo não abastou sim, me saco estomento tá bom, pero para mim pensava francamente me tá tem graça mais, passou uma full time ban com Milena, com Sérgio. O corpo anda duro. Então depois, hora que chega na minha mês com a me com essa vira mais malo, me não tem gana para preparar nada mais. Então, é lapso de tempo que bota dormir, bota disa tava bom, disa tava com quentura, é coisa mais perfeita é diarreia. A mim não quer, boy, essa pergunta hoje se não se quer que o remédio não ajuda. Pessoa tem hobby consejo de inteira que confita aqui, é ginger, ponoflor, lamunji, mas shop começa a bisa com ajuda. Bom, hasta vídeo na bairro caminhando de sabe se é que eu vou beber é bairro porque mate vírus. A mim não quer, sei, não quer que o remédio não mata é vírus, eu me quero na aliviar o corpo com tudo que não vou sentir, sim. Pois sim, por exemplo, é bebida não caliente com nada só nós tudo atrai é para que nós não bebe coisa frio mais, então nós começar a beber coisa caliente só, então é bebida não com nada atrai de conoflor, ginger, lamunchi, hierro mais boadinho. Ainda agora tudo é diferente não está aí, para o bebê moringa, nada se moringa para nós. Chamber. Ora que o bebê tinha de pensar me tratar de cebola, essa aí cima assim, me dá é duche se não. É bota sim de alívio. Pero que tá mata é vírus sim, não tá querer, pero bota alívio sim. Que me ande ora de me tá tem roupa totalmente, um senhora de comer não. Põe conoflor junto com cebola para soltar antibiótica natural. Anterior põe bebê. Pero ora me quer beber em tal maneira em que barra, não? É smart quando doce. Hombre, por aí conoflor com cebola. Barra mesmo. Tá de curandeiro aí, bisa com nada, com bom da puxa. Não, primeiro eu tenho papel com mente. Quando você papel com mente, pisando por mês não, eu quero ajudar-me. Então, a minha hora foral é chamber. Ora, me tá bebendo, me tá sentindo alívio de minha roceia. Só me tá sentindo falta de roceia. E tu só de forma, tem ainda trazer lemongrass, brujaco, conoflor, outro trazer chamber, brujaco, conoflor, outro trazer cebola, brujaco, conoflor. Então, eigenlijk me dá parte é assim bonita, não? Com ora bota mirar real quanto gente tostimavo, não? Sobre tem hora me tá com uma lantas aqui, cada vez você brieven su bandeira da Isa. Não tá chama na telefone pensava com. Pero tá tem viaja, nossa vai, bandeira Isa, nossa corpo da Milena vai. Milena de comer mami tem pouco fruta de brieven bus. Me digo né, me não tem nome para não digo me digo né, me não tá come cosco me saque a pone. E digo né, não saque a pone, me não tá mexico né. Lugar depois nós também descobri of um rende app me bisame se me é cosco na pone de brieven bus. Depois chega me ainda tramante a tarde ainda pondre. Depois nossa porva saca foto aqui em bote tá quente esse não é nem só. Só tur sobre a coisa que chega na casa busada de que na bem. Nada pensava. Esse aí não são tá sai tá mamãe não tá que mexico não. Então até hora ainda a pondre mamãe boa. É tal coisa em brieven bus não sai essa até que. O que você come todo dia? Nós tem minha mãe estava bestel comida vegetariana, então se com senhora, então nós tem renda nada ajuda nós vai buscar comida se que senhora, 13 cas, então minha mãe agora com nada passalina nada vai comer para 13 para mim na cama, então depois hora rola balto a mim também toma constantemente ainda nada bem para fome entre essas coisas. Vamos ter esse aqui, quem te sungo é COVID que mais duro. A mim por bisa, se a mim se comparar minha mãe com minha tata, com minha tata ela dá o hobby mais duro. Minha tata não tem nada que pero minha tata quer dar hobby mais largo, hobby débil. Ainda come, minha tata tá ninguém come, minha mãe não ainda não come ainda. Tá mais nada, não começa a virar mané e rende grande de Alzheimer aí por causa ainda come nada, mas só baby quando come, mas quase nada não come. De baina nanta logra bebe roupa, então a roupa recomendava beber pero a minha tata. Minha mama dia que ela vira roupa malo,
E di ela espanta, pero espanta a mim mesmo, me quer minha mama não dá baile, pero ela dura dia com né, pero não turdo estava da luta, com corto de roceia, com surstoff estava da ba, corpo tá dona balanta fei cama, pero seca mitata, mira com eu não tá come, eu não tenho força mais balanta fei cama, ando sendo com me verwacht tu sei não sei que minha mama não está tanto. Não vai ter nem estágio. Em estágio me quer fuerte. Pero me não verwacht, me não espera que ela toca mi tata assim na fuerte, pues mira mi tata sempre ruende, hopi vital, movível, minha mama tem dificuldade para cana acaba, dus ora mira mi tata não tá lanta ficar cama, não tá come nada. Tu cota o estômago, tu cota tá assim ele débil, então quando tá perde peso para dia. Não me mira que quando vai bom, seca mi tata é barramento de oxígeno é começar a prometer com seca mi mama. Então tem machine ori para oxígeno? Não machine, pero ora que mas começa a virar, somente tem contato constante com o doutor, então a dado momento na aconselhamos para nós ganhar aparato de para medir saturação, é oximeter, onde ribe se para medir o nível de oxígeno com o nível de pulso. Paso ora como mi tata vira hobby malo na casa, não sei chama doctor na opta, paso na puntrabo turcos, prometo não decidi que não vim casa. Então dependendo como a minha situação, não decidi para vir casa. Então o doctor de casa vim a mi tata, então ele tomou, minha mama tá mais milhão que mi tata ainda. Então ela mide sua saturação, com o mesmo aparato, e tava não tudo na saturação tá bom, pero na curva tá hobby débil. Então depois me mira mi tata começa a virar malo, tem dolor na pecho, ainda lá tá ficando mais quase, ainda papia mais. Então me diz, não, eu quinta bom, mas sigue papia com o doutor, não, ele via reis arts post, não aconselhamos não, mas tem quase também nós mede seu nível de oxígeno com o pulso. Então ele começa a medir, então o oxígeno tá baixo cada vez. Na fia, não tem aparato. Na fita, fia é aparato, eles não. Mesmo se eu só para ainda abai busquei não para trazer para me quando para o com atraco, né? Então é señal tá por si é coi que mas nós pensa ora com é 98, 95, 96 tá bom. Pero para o que começa babo, que para que seguir babai, 93, para o que chega 92, ribe papel nessas quíbico, se vou medir algum dia durante o dia, então que tá medir bom de 92, chama doctor mesura, então me tá tentia na largo com sua saturação tá medir bom de 92, 91, 90, 89. Então é já domingo que tá 4 dias depois, tá? Mas sabe a quantidade de dias não, pero a dado momento que vai virar semana. É fecha não, pero outro também tá brua. Brua, você tá assim tanto coisa passa dentro que dia tá marcha roupa câmbio, mas tem a dado momento bunda que tá acorda. Pero o Johnny Crana por exemplo, ele também deu uma entrevista, no certo momento, bunda acorda. Vai ao hospital, ela vai, a ambulância vindo, ela vai, ela indo no hospital, que mesmo, bota perda no chão de costa, não? Sim, certo que vai 21, então vai 22. Sim, ela vai dia 21, já domingo, ela vira roupa malo, tudo que na mira, tá com, na, que me tata me se vai ao hospital, então eu receio, na opta, eu receio, segundo a situação, gente por aí, me tata do hospital, of ambulância vindo dentro casa, tá, me só por aí, me tata dor com a meta positivo, caba, com marcha protocolo mesmo, então, eu botei com ribele, e cinta, nossa cinta de auto, na abim, para fora de emergência, que tu não paco, não conan vestir, vai com me tata, a me tata mais, então me diz mais barra. Bom, tá tendo nada, mas a botin cinta, agora tem hora não é mal para donar a informação que tá com butata é ideia, né? Então ela queda basta 5 horas no hospital, boa de observação, então para o axo a parte de oxígeno, agora que o corpo tá um pouco mais estável, então eu reconheço não, pero é estável, não nos visa na oxígeno é estável. Paso prometo que não há se o oxígeno abaixa demasiado. Então, banda de esse bom mas é que dá observar constantemente se ainda está sentindo falta de roceia, se tem dolor na pecho, se vai reparar que ainda está cansado para qualquer movimento ou qualquer esforço chiquito ou minimal, esse é uma sinal que ainda está perdendo oxígeno. Então, a mim me saiu 30 de hora constante que dá para entrar na papa, sentir dolor na pecho.
papi assim, com papi assim, papi sobre se cada vez ando não passa na malo, a dar momento não tô não colaborar, não tá para malo, pero é difícil. É hobby difícil para bo que da ranha bo tenho que da waktu receio na hora que você tipo para malo. Será que no hospital? Não queda dormir no hospital. Desde 5 horas na mãe disse a mim como por bem buscar me tata numa pero como me seguir observar constantemente seguir o que é parte não como me se de soro se vou virar enfermeiro sim aí eu pensava que segundo depois de tudo aqui me assim de como por portar hasta dona les na outro ainda não compartilhar com uma dessa de covid você tá hobby experiência, hobby, ciência, hobby, coisas assim, é dentro que dia que me quer colocar por eu, então é me arranhar me dentro situação também como vai ajudar outro ainda não desejo que a mim tá bom caba, então. Que o pouco se ainda não, ribeiro assim. Quita unha. É parte quita unha na larva. Janeiro nós tem hobby gente, afiar nos isla não para afiar mundialmente me quer hobby gente, gosta botar unha largo, acrílico, algo assim na gel, então mira diferente, tem muita moeda tem uma assim na largo, de 2 dias comi a compreender esse é aparato de medir oxígeno aí, bom para medir arriba nem sequer rushi unha, que man esquibi tudo para esquibi riba indicação que man para medir mas é sensor mas é que arriba bu unha na gelbet então nagelak astro rushi unha astro é sensor aí de medir bu saturação pues har está pior mas har está mais dique mais largo então tem horas é unha tá assim largo então é pench aí não tá nem vai com arriba errante unha então mas passa dentro mirando a situação se que outro ainda não conhece então a mim logo essa situação que cultura ainda tem mais opção para na doctor não para hospital não porque a saturação de gente sim passou boa por raia tudo nível não de estado de corpo aí via o sangue das coisas que não porque sangue não medir tudo quando via o sangue portar não vai optar para pôr pension na bude de pia pero é para mim indicação se dá na bude então a vendia cultura eu ia nem cultura com nem é vira assim é difícil para atender com gente assim ainda tem mais para que tem unha aí ora que vou operar bom não por tem unha bom não por tem rushi unha pois a melhor aconselhar de uma situação que nós está aqui de covid milhão ainda não for algo que você que tem chance de pegar que coi lego mais pois você sabe que situação para ganhar então que você ganhar durante meio para ver unha é momento que vou malo aí Helena vai ajudar um então é hora receita é geval não pode bem claro com su saturação passou é tem unha largo teoria de momento ainda não será velha então ora que a me vai então me explica e me diz não pero é que não pessoa não está espanta é cifra não está mediam com estranho então a me bem encontrei muito bem botei unha na telefone ele disse me se me diz que na velha se só tá ainda não conta compreender indicação na dor que tá outro idioma me digo que a volta pensei não tá que bom mas o bom não tem unha largo nem rushi unha nem unha falso a enfermeira sobre o sim andare mas explica não nada aí cor andare sim é saturação da que bom você acha que momento não crítico aí que botar nas quadro você disse tem morrer tu pergunta que vai ser diferente de outro ainda não pensa se bem é divisão isso matende roupa de versão não está pensando não de idade na de bairro arriba está mais vulnerável mas com isso pensa pero a minha trabalho de pensamento de minha cabeça da bisa ai nós temos Deus aí riba você quer dizer Deus tá bom para uma pessoa nós temos Deus aí riba na com todo dia de bom dia tá lá cabo bairro então me dá de confiança em Deus você está resolve a mim macho hobby mesmo constantemente me conta a quantidade de biana pero me interessa sim pero me com Deus eu creyente eu tenho Deus não vou dar negócio de missa todo dia ou tu se bang antes eu estava em missa hoje e eu também penso ser vendo o Virgem Maria por isso não assim a mim é já luna dia 22 aí com uma bira basta malo
eigenlijk dat dado momento me tá bisa Milena foi para mim, o me não tá reconhecendo me mesma, mas o me não tá tem controle mais riba me culpa, que me anda ora mais a diarreia, para mim como me cana chega tu valet, diarreia lá bami, me se queda cambia, banha, cada vez opnieuw, dus me tá aí sei para tu ver com dado momento me pedi doctor de asa pampers, sobre que me tá tem controle, me digo Milena, me não tá reconhecer me mesma, pero o dia com uma vira malo é já luna, dia 22, é dia de mais malo, dentro outro dia, né? Então, problema ainda. Tá nada seguinte dia de papi. Sim, mas ainda mas é roupa equipamento, ora me se urinar, me não tava quase por urinar mais. Ora eu chamo doctor bisa para vir tomar pote, então para mandar urina a dentro. Ora urina tá tem sangue dentro. Então tá mais sangue que tá urina na ela vai com né, doctor Abiel bisa cometem infecção na mi blas. Então a infecção na blas me tá querendo bem com dor com botinha covid, então bota pergana de comer, smaak de bebê, dus normalmente me dá bebê opi, pero e dia na gewoon entra bai, bocur para tá malo com bonota lora bebê mesmo candidato com botava da bebê. Não me dá querer aí não, lo sucede como é urina blas infecção aí. Mas antibiotica com isso trabalha ali, pero papá à tarde né, mas com isso assim de maneira frio, mas coisa mais logra bisa Milena me tá sentindo meio estranho. Me tá sentindo roupa estranho, e de que com mami tá sentindo, me estranho, e de mami tem cansa, mami tá sentindo roceia cortico, mas assim. Pero me tá sentindo me impor a papi mas então minha maneira me quer waque, pero e coita tá hopi, me quer waque, pero me wo não que para abrir me outra maneira traxeira, mas aqui com a binde me momento, de momento, ora com minha mama tava dentro sua fase final, que nós não pode compreender, com minha mama tava sentada em stoel, então não se chega aí de rolstoel no hospital, então eu tava bisa, mamuricava, nada não te ajuda mais, mamuricava. Outra bebê que medo e que temor nada morre. Sim, fora ora com minha mama vira malo, ando me tá trabalha atrás constantemente, me tá bisa, me não sabe so bonos nunca não sabe é covid atrás vai unhende, bom sabe é naquele momento com larga te dura, que me cada vez tá todo dia temor assim na grande com você digo, bonos aqui vou faruar. Ando bono que actualat, porque panang hasi tudo possível para ajudar nang no momento exato que me eta bonda tranquilo, todo dia nem não para dormir. Ando no momento que vanessa isso me tá roupa malo, me tá tem que dar waque, pero é dia com minha mama papi DJ, tá já luna com minha mama vira roupa malo, passou de repente, ando a mim me tem contato no telefone com minha família, pero me a papi com não, pero me não quer panang me triste of a me preocupar. Of ami com medo para não, porque eu coi aqui para ainda com amado, ame pensa, de senhora me tá tem hala me mais constantemente hala roceia bem bem para me atender com não, então me amira com minha mama não tá bom, minha mama expliquei na sua maneira, pero minha mama vira completamente bleak. É com casa para pôr com casa minha mama não pode papi mais, é por amor. É por reconhecer o mesmo mas e abo também. Então é momento a mim nota que chama Dr. Nandi Lanti, dos que começa a sali vai de outro câmara pedilante cas. Então ele me abai chama doctor, só me mira acaba com minha mama sua situação tá bom, mami de sua saturação tá 89 lá babo de 90 tá bai, que ela babo de nível acaba. Então me mira com minha mama a leu, então ni wami é bisa eta wami, pero a mim tá mira com então ni haya contato com me de mi wona. Me tá haya responde eta gewoon leu, então eu me chama, então segundo me tá explica na telefone que minha mama tá com minha mama tá só na puntrabo turcos, me tá llora de desesperação, então não digo com minha mama, me se vai com minha mama a boa que o hospital. Então eu tá já acaba tá toque de queda, então está inteiro protocolo
Mas só que quando eu trabalho, pessoa se polícia topava de marque auto, número auto, coloi auto, fez com a direção basali. Cultura conhece nós, mas ela opta seja para que man mirando a situação se é abai of que não me busquei, pero ainda me por a mané lei me mama ainda fácil, pero é abai te ainda é momento. Olha lei também tá também uns protocolo com as mesma coisa. Pero a porque internar o não, a me queda 3 horas de hospital. Ora na bem buscar me também tudo na PAC, na milhenta e bami, pero eu tenho que dar para fora de auto. E ora me dá cora, passou. Tem hora botar um ainda querer por falta fé, pero não. A mim tá tem ato golpe fé. Me tu ainda com me dá reza constantemente. Me dá querer de Deus, pero não tá falta de fé. Simplesmente me tenho que reconhecer que me tá sentindo que algo tá andando comigo. Me quer abrir meu olho, me empurra abrir meu olho, me quer papia, me empurra papia. Pois é hora me tá sentindo que algo tá passando comigo. Então, hora me chega ao hospital, é hora na hora da maneira mais não força, mas bisa milena na hora quando me se na se reporta de auto, só anda bem curioso tu tem auto, tu na PAC, e digo né, me tá tranquilo, me tem fé. É palavra aí, mas logra bisa. Ante ori na vai comigo, então começar se tudo testam, com sangue, saturação, tudo isso aí não é justo via sangue também, então não bem constatar comigo, não sabe se cálium, pero me casa na espanhol não sabe se potássio, espanhol da potássio. Esse aí a barra, mas eu ouvi mesmo, então esse aí a barra dor com e covid na minha diarreia. Ante ora dor como é assim na roupa de areia, ante se é põe com calha mas bah. Como é que é o processo de recuperação? Como é que hora você ainda que dia mais ou menos você começar a recuperar por meio de mês? Então depois foi lá aí. Bota bota coisa assim, bota aí dessa maneira a você me quer comer algo. Porque agora se estômago tá pedir algo, assim de aí, então botar a gana de conversar um tique back, porque quentura não tá bem back mas só a mim não tá para pedir paracetamol, a mim por beber paracetamol mas bebe Nyquil, porque Nyquil tem paracetamol adem, pero Nyquil tá também para dor garganta, para runny nose, porque minha hora quando não está corre. E não está aqui quentura só, mas está aqui é coisa também acerca, que minha mãe é óbito, lomba, tem que boa, tem momentos stave, quase, não pode cana, não pode mobilizar, então, e naquilo está ponível, me dá usa isso em night time, não está importar que está de dia ou à noite, hora meia quentura, e está ponível, lagabo dormir mais ou menos 5 horas e meia, assim, então, vou tranquilizar, dormir. Esse é. Sim, tique. A mim estava tem isso do Luiz Lomba. A mim está agora com ele tem basta dia, não dou nem pia, não dava mais chato. Então com esse aí da metade da pone com mim não estava tá pulando para me diz para mim que não vai WC, vai banho, vem bem. Estava tá molestando. Então descola com isso aqui tá pouco que é o outro menino agora vai pia ainda um pouco mais. Eu me pia não dá tem força para carregar, me pique peso com uma rede com ele. Os parceiros lá instruíram sobre a terapia depois. Isso não papo com ele com você vai terapia. Não só vai terapia. Com esta hobby constantemente hobby observação cada vez todo dia doctor não estava te chama. Todo dia que mandi huisartsen pas specialista não atender não dus nada que da chama, então que da do bisabo que como me se hace com não. Então é comunicação estava tá hobby zuiver. Você está contente com o cuido com hobby mesmo. Me tá bisa nada bisa com ele dia, renan me tem medalha. Mas bisa den lo que com mais kibi, com mita hai com renan não tem cuido, merece medalha de diamante. Passou agora com queremos que tá trato mais bom mesmo. Ora a mim abai hospital riba para mim ora doctor de casa a bini wak nós
minha atenção assim especial, não? Quando chega turna pac, turna cos, cara cobrir, turcos cobrir, assim na live, bota assim de maneira cosco, não que chega cerca, pero não por, que men bota mira, gente que chega, pero já eu tenho chega te camina é por chega, não? Pero mais bom mês, então na hospital também tremendo mês, que men Hopi bom, eigenlijk não bisa nós sim. Hopi bom para nanta queda tanto horas assim aqui trabalhando com sabe trago ele malo trago hopi fora. Tu lês assim, for de ter a situação aqui. Hopi, me dá bisa estima outro. Tem hopi bia nós tem como gente nós gosta reclamar turcos. Queja turcos, nada tá bom, turcos com ele assim tá malo, me tá querendo nós mas com isso, wak riba cos bom não, wak bondade de gente, wak amor de gente, wak é valor que a gente tá donando, wak é trabalho que a gente tá exercer, quanto amor é tá exercer, ir andar por tá botar topo ele, por tá dia que não tá amável, pero a gente também por tá em essa situação na casa que ela lá atrás. Anto pepai tra, anche com bota bisa mané, me tem colega da bisa sempre ora bot sali fei bocas botin venda tu bocos ande clique no vai com não trabalho, pero é parte aí me tá hanha com nós me banco isso valorar o que nós tem, maneira é parte o que nós tem oportunidade ouro, ofta oportunidade diamante, nós como que é meu boy. Pero nós tínhamos chance para vacinar, então completamente grátis. Então não saco ora nos vacinar para sobre nós atender easy, cultura outro é gente não experto não, tabisa que faz esta hobby bom, então se vou vacinar, o bom é COVID mesmo, logo não é de duro aqui. Nós não chega no aparato de surstof de um hospital, pero lo que nós experienciar para nós é uma roupa duro. Então, é bom chegar até na morto. Você ora bem, se uso de oportunidade para que tu agradecer a Deus, riba turcos bom que nós tá não tá roupa cos bom nós tem, que mesmo para bom tem país que não tem vacuna que maneira por exemplo Venezuela, não tem ainda. Então, nós que temos, em vez de nós fazer oportunidade, a message riba mi, é por coisa assim, a message caminha gente não tá bisami, não tá querendo vacuna, a cada gente tem que querer o que não quer, pero se for para quieto meditar quanto bondades nós temos, agradecer a Deus para isso aí. Sérgio, o mensagem na final que você de ter situação que você passa aqui. Eu que me assim for essa aqui, nós todos me se cuida outro, que me lo que eu faço de para no momento que me pôs uma explicação, me tá ganhando o se vou lá nos tour uni bantu manos vacuna para pessoa nos tour tá humano e outro nos cada dome essa família pessoa nos tour tá depende de outro nos tour junto nesse cuida nos mês cuida outro não para nós porque você não vai vacunar também, tá? Sim, agora que nós tava tendo nossa afspraak dia 22 para nós vai vacinar, pero nós precisamos af, nós teste positivo. Então, segundo a vice-milena de GGD, nós precisamos guardar a fecha, por exemplo, nós amigo Sérgio, vai ter as 14 de março, então nós temos que guardar luna, que é 14 de abril, então 14 de abril é hora nós por bel, então hora nós temos afspraak de novo. Pero agora também bem cerca, esse aí, por estar opinião não sabe atender na papel, na televisão, atender isso mesmo,
Então, na GGD também, na bisa Milena, então, pouco dia, minha irmã, na bisa mi também, o Dr. Semper, também, a bisa, o hora bom é COVID, e hora, bom, não se passa 2 vacunas mais, pero solamente 1. Então, hora a walkie, o nosso é COVID, como tra aspra, e hora da vira 1 vacuna. Milena, vai começar com o homem que acaba com a última palavra. Mi última palavra está eigenlijk lo que mi mayor também acaba visa é parte a mim que enfatizar seguro é parte de estar agradecido de vida. Stop de queja, verdade, stop de que negativo, pessoal, a mim seguro aquele que dentro da situação que nós está sempre tem coisa bom que vou sacar feito. Covid a bine para cambiar a vida de hobby gente, ela cambia a vida de gente do mundo, pero tem coisas não bom também para nós por sacar fora Covid. Pessoal, ela quita a liberdade de ir fiesta, de sair para cair hora porque de braça outro, pero ela traz uma união para outro, para quer para outro. Ela pode realizar com ei, quanto coisa me tem de minha mãe, como por assim uso de Jesus, quanto mal uso me assim de natura tempo não, então agora que o mundo inteiro passa por que hora para realizar quanto coisa bota tem, então quanto dia ainda não dá queja, a mim tem marcha muito, pero me está me bota tem ela bota queja hobby, pero me tem hobby dificuldade para mim ainda não quer reclamar tu coisa de mídia, tudo costa malo, então sendo que nós tem hobby coisa bom para agradecer. Então, esse aí me quer que o fita bem para a mim então ainda coisa gosta caia macha com bebimento com tudo que me arrastamento e que descuido assim não tanto de caia das minha pensa também com pena não com a mais creyente por estar avisa hey pero o fita bem para vida mundo um tique também porque não mira que tá mal tá pues tem cada gente seu estilo de vida não se pode sacar algo bom fica o fita esse aí a mim quer estar agradecido então seguro a mim que motivar tu rende para tu me vacuna grande, chiquito tu rende que tem a possibilidade de fazer, passou eu não tá solamente para abo. Tem caso que a mim dá para mim só, a mim tá tem idade que supostamente na missa é relativamente young, para mim não tá dizendo que ainda young tá aí, ofenda é duro, pero a mim a ervar comigo a mim a passar malo, pois mim que mandei me passei para outro ainda passei. Anda situação de como não pode vai se acabou família, bom tenho isso lá fora de bom mês família, nem poderia entrar ao hospital, o ar que minha mama que tá malo, se não tanto separação, a mim que queda viva assim aqui, então nós todos nós realizar, vou reparar com se bom não vacunar, se não vimos outra solução, é tipo de vida que nós vai seguir viva, então a mim não quer ser nem para a mim nem para gente, pois vacunar quadra riba grande não, of quadra riba não com não por, você tem ainda que dor na situação de saúde, alergia com não tem não por vacunar. Então no momento que nós massalmente vacunar, então é põe que vai cuidar, é não com não por assim, of é não com a tem idade de risco, of de situação de saúde de risco. Então que não usa não cabe não, se não vacunar. E ter a distância. Danke para conversar comigo. Então, depois é pão, acho curioso, é pão de com bacova com pena casa, com pena casa escadas, é pão nessa de ser o ovo. Não, então nós agora com panaderia ser uma ser nós mas logo é pão de outro caminho, né? Sim. O se como ele manda para mim, caminho também é personal de ser o é contente do pessoal com essa trabalho. Sim. Bom, danke para conversar. Danke. Pensar que dá outro testemunho evidente de que passa de enfermidade de COVID.